Fique à vontade. Abra seu microfone. A sala é sua. Estamos aqui exatamente para te ouvir. Desde já, muito obrigada. Vem para cá, meu pastor Tony. Tecla no microfone, abre e vem para cá. Espera aí que a minha pastora está ali auxiliando. Agora. PC dos outros é problema, né? É só os outros que sabem, né? Então, Mônica, Deus tem me concedido o prazer de ser sacerdote, de ser tudo isso que você falou aí. Mas eu estou esperando dele um presente de um dia ele me dar essa eloquência que você tem. Aí vai ficar completo. Aí não vai faltar mais nada. Então, amados, eu queria falar um pouco nessa manhã sobre a questão de perseverança, sobre a questão de permanecer. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que desistem, daqueles que retrocedem para a perdição. E se a gente for ver, hoje em dia tem mais coisas que nos impedem de prosseguir ou tem mais coisas que são como âncora na nossa vida? Eu não sei se acontece na vida de vocês isso, mas na minha terra diz assim, cada pena que puxa parece uma galinha, né? Não sei se você já viu esse ditado. Então, é tanta coisa. É um momento espiritual, é um momento político. Já tem gente desistindo, Mônica, e já comprando passagem para Portugal, para Suíça. Os que vão para a Suíça, graças a Deus, né? Os que vão para Portugal também, graças a Deus. Mas tem gente já desistindo do Brasil, desistindo da igreja, desistindo da comunhão. E quando a gente olha para o texto de Hebreus 10, que fala, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, nós somos da fé para a conservação da alma. A desistência é um ato que corrompe a alma, que estraga a alma, mas ele diz que a perseverança conserva a alma, a nossa psique, não nos deixa ficar abatidos, deprimidos, e aí, sobre alma e sobre psique, pastora Rose, já não é eu mais. Mas tem um texto que me chama a atenção, Mônica, que de vez em quando a pastora ministra aqui, no dia da ceia, é 1 Coríntios 11, onde Jesus, o versículo 25, eu vou ler ele aqui, quando diz que Jesus, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse é um cálice da nova aliança, é o meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Só que naquela mesa, algumas memórias, se fosse conosco ali, algumas memórias, poderia nos frustrar, nos abater, nos deixar caído, nos fazer desistir. Seria a memória da traição da nova aliança. Porque assim, Mônica, a gente nunca espera traição do inimigo, não é verdade? A gente... o inimigo é inimigo, acabou. Mas a traição, normalmente, ela está ligada, ela vem de quem? Do amigo mais próximo. E talvez a pior traição seja do amigo mais próximo. E Jesus, ele leva para aquela mesa um homem chamado Judas. Ele estava ali. E quando Jesus fala assim, olha, nessa noite um de vocês vai me trair. Eu fico pensando mais uma vez, ô Lila. Lila, você está aí? A Lila está aí. Ô Lila, eu fico pensando assim,
Quando a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo, quando eu leio isso, eu falo assim, eu não sou crente. Porque pela cultura brasileira, Lila, quando você vai no aniversário, quando você corta o bolo, né? O primeiro pedaço você dá para quem? Para a pessoa que você mais Pessoa fala, que eu amor, mais amo. que você mais Amo. ama. Só que Jesus, ele fala o seguinte, olha, eu vou molhar aqui o pão e eu vou dar para uma pessoa. Eu acho que nessa hora, Mônica, o João fez assim, ó. Ei, o meu pedaço é esse. Porque ele me ama. Eu sou amado. Não é? João falou assim, é o primeiro pedaço. Pronto. Mas ele dá o primeiro pedaço para quem, Lila? Para Judas. O que havia de trair, o que ia trair não era um amigo. Então, o que Jesus faz naquela mesa? Ele planta honra em quem vai trair ele. Era para plantar honra em João. Porque na hora que Jesus mais precisou na cruz para cuidar da mãe dele, quem estava lá? Era o que amava. Porque só pode atender alguns pedidos de Jesus aquele que ama. Eis aí essa mulher, agora é tua mãe. Cuida dela. Jesus só dá algumas coisas importantes para alguém cuidar, para aqueles que amam. Deixar. Mas aí, Jesus planta a honra em Judas, dando o primeiro pedaço. Só que Judas ele não conseguiu manter esse pacto dessa aliança. Porque aliança, o que é? É um pacto de confiança. E Judas quebra esse pacto de aliança que Jesus plantou em Judas na mesa da ceia, no lugar de amigos. E aí, quando se quebra essa aliança de confiança, Judas começa a ficar atormentado, vai lá no templo, devolve lá as moedas de prata, as 30 moedas. E aí quem planta morte, colhe morte. Quem planta fidelidade, planta fidelidade. A Bíblia diz que o homem colhe o que ele faz. O que ele colhe? O homem colhe aquilo que ele planta. E daí, diante desse plantio de Judas, ele vai e se enforca e ele colhe o quê? Morte. Mas Jesus plantou o que na mesa da comunhão? Fidelidade. É como, Mônica, se Jesus estivesse dizendo para Judas o seguinte, Judas, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer não vai morrer. Então toma, que é para você não morrer, cara. Eu estou te dando a oportunidade de uma nova aliança, de um novo pacto. Mas Jesus plantou o quê? Fidelidade com a aliança. Então eu falei de um cenário agora de Judas, que se arrepende do preço que pagou, ganhou, que se arrepende e morre. Mas eu quero falar de um Jesus que plantou fidelidade. E ele vai para o primeiro dia do túmulo, Mônica. Eu acho que muita gente estava dizendo assim, olha, Mônica, eu ferrei você o primeiro dia. Nada aconteceu. Ô, Lila, eu ferrei você já o segundo dia. Nada aconteceu. A obra de Judas, Lila, foi perfeita na sua vida. Nada aconteceu. Deu o terceiro dia. Dona Laura, né? Deu o terceiro dia. Nada aconteceu. Judas ferrou a senhora. Aquela que a senhora deu o primeiro pedaço, que honrou.
Mas só que no terceiro dia, alguma coisa estranha já está começando a acontecer dentro do túmulo. Uma força espiritual começa a se mover. Um lenço começa a se levantar. Anjos começam a tomar o lugar do morto, glória a Deus. E ao terceiro dia, o túmulo se abre para quem plantou fidelidade na mesa. Mas eu volto para o texto de Coríntios, que diz assim, fazer isso em memória de mim. Mônica, a nossa memória tem que estar registrada em Jesus. A nossa memória não é Judas. Nunca vai ser Judas a nossa memória. O retardo da nossa memória nunca vai ser Judas. A progressividade da nossa memória é Jesus. Prossigo para o alvo, que é Jesus. Cadê a pastora, hein? Pastora? Ela foi embora, né? Ela está aqui na sala. Está aí? Eita. Pastora, cadê você aí, pastora? Ah, ela está sem o celular, desculpe. E aí, queridos, eu fico pensando o seguinte, quanta gente que anda perto de você, que está perto de você, que por causa de uma traição, que por causa de uma quebra de fidelidade, também já desistiu, também já parou. E às vezes estão plantando amargura, estão plantando desesperança no coração de muita gente, dizendo, não, eu vou desistir, acabou. Não dá mais, igreja não dá mais, Jesus não dá mais, eu vou parar. Quantas pessoas estão perto de você? E a pergunta é o seguinte, o que nós vamos plantar no coração dessas pessoas? O conceito de Judas, hein, pastora Rosa? Apareceu ela aí, ó. Fala aí, pastora Rosa. Diga-me. Diga-me. Agora foi, pastora Rosa. Menino, continua. Não. Está sendo gravado, vai embora. Gravado aonde? Você fala agora. Eu não Minha sei mãe, fazer, ó. minha mãe tá gravando. Eu não sei Continua fazer o sala. raciocínio. Eu não sei fazer sala de transbordo, vocês me chamaram, agora tá aí, ó. É isso aí, né? Ele quer ver pessoas, ele quer todo mundo interagindo. É isso. Então é isso, gente. Eu acho que o que nós precisamos entender hoje é que eu não sou, Lila, o resultado daquilo que planta em mim. Eu nunca posso ser o resultado daquilo que planta em mim. Porque se eu cultivar o que planta em mim, mãe, o que vai crescer em mim? Não é verdade? Pastora Rosa, fala com a gente. Pastora Rosa não quer falar, né? E aí? Quantas pessoas tem perto de você que um dia se sentiram lesadas por quebra de aliança, por traições? E às vezes a gente, quando fala de traição, a gente pensa em traição só de adultério, né? Mas será que é só isso? Só esse tipo de traição? Traição de ministério? Traição de liderança? Traição de gente que disse que estaria com você, né? Com síndrome de Pedro, por te darei a minha vida, né? E na hora do vamos ver, eu não te conheço. Essa é a síndrome de Pedro, né? Lila, você já viu gente assim? Você já teve com gente assim, Lila? Como é que é difícil consertar quem está quebrado desse jeito, né, Lila? Muito difícil, né? A Cíntia Tanúria, essa eu posso contar com ela para falar, ó, porque é poeta, né? É poeta ela, Mônica? Isso. Pode abrir o som, Cíntia, para interagir. Ou você só fala que ela é poeta só para agradar ela, para bajular, assim? Não, ela é nossa maior poetisa, pastor. Então fala isso. Mas não tem.
Não tem poesia melhor de se ouvir do que essa que o senhor está declamando aqui, pastor. A palavra, o evangelho puro e simples, como diz a pastora, sua esposa. Está fluindo da sua boca, deixa jorrar que a gente está recebendo. Uma bênção te ouvir nessa manhã. O senhor está falando ao nosso coração, as nossas dores também de traição estão ouvindo e se lembrando que só tem uma memória que deve prevalecer, que é Jesus. Muito obrigada por essa palavra curativa hoje. Continua falando, eu quero mais. Amém. Não, o tempo acabou, né? Você falou que era 15 minutos. Temos Senão- ainda tempo. Senão eu estou com 1 hora de estudo aqui, gente. Aí vai chegar meio-dia e tem a hora do almoço. Fala aí, pastora Rose. Agora ela vai falar. Mas o menino, hein? Meu Deus, ele nasceu agarrado comigo. Glória a Deus, você é pastora do Grupo Transbordo. Você também. E você também. Quando o Tony traz essa questão, né, de honra, de passar por cima das emoções, isso é tão maravilhoso. Só a cruz nos permite fazer isso. Por isso que quando nós comungamos, nós estamos também fazendo esse processo de auto-perdão e de perdoar a outros, né? Eu cuido de pessoas que dizem assim, se eu tivesse tido mais tempo de honrar o meu pai, de honrar minha mãe, de honrar meus filhos, de fazer algo por fulano, ciclano. Muitas vezes as pessoas não se preocupam. A automutilação emocional é algo danoso, terrível, porque a pessoa é carrasco de si mesma. Ela mesma é o gênio, né? Foi o que Judas fez. Ele se autocondenou. Ele não aceitou o perdão que já estava implícito. Ele não aceitou o perdão que já estava embebido no sangue do Cordeiro. Quando ele diz, né, e ele recebe de Jesus a incumbência de cumprir a missão, ele não estava condenando Judas. Verdade. Caiu ela, pastor. E Zita Guimarães, é isso mesmo, né? Isso. A Mônica fica perturbando você, ela te chama de quê mesmo? Pode abrir, Zita. Bonequinha de porcelana. Ela chama você de bonequinha. E você acredita? Eu acredito. Não, o importante é que você acredita nisso, né? Então, não tem problema. Ô Zita, olha só, quando eu digo que, quando a gente lê que a gente tem que ter a mente de Cristo, e às vezes a gente não se sente capacitado, porque a gente precisa perseverar nesse exercício de ter a mente de Cristo. Porque pensa bem, olha só, eram 12 na mesa. Eram 12 na mesa da comunhão. Um traiu. Mas Jesus talvez olhasse para aquela situação dizendo assim, olha, nem tudo está perdido. No universo de 12 não dá, né? Mas num grupo de 12, um só traiu. Mas tem 11 que não traiu. Tem 11 que ainda vai caminhar comigo. E às vezes, Zita, a gente cai, a gente retrocede, porque quando a Bíblia diz, a minha alma, aqueles que retrocedem, aquele que volta atrás, a minha alma não tem prazer neles. Às vezes a gente deixa de ser prazeroso para Deus por causa de um. Foi só um, Zita. Às vezes a gente está numa igreja que tem 100, Cíntia. Mas às vezes a gente retrocedeu porque foi só um. Às vezes a gente está num projeto, Lila, que foi só um que nos traíram. E a gente desiste de tudo por causa de um. E esquece que Deus está colocando na sala de transbordo mais 11.
que está colocando perto de você, Mônica, mais 11. Que vai te auxiliar, que vai estar junto com você, que vai estar em comunhão com você. Quando a Bíblia diz, aonde tiver 2 ou 3, né, eu fico pensando, se tiver 11, o efeito é o mesmo, ele vai estar presente. Mas Deus não depende de 2 ou 3 para estar presente, porque ele é onisciente, é onipresente. Ele vai estar presente. Só que essa intensidade da presença vai ser maior quando você está em comunhão com esses 11 que não abandonaram, com esses 11 que não quebraram aliança. Esses dias eu dei um estudo sobre o time do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um time de 11 pessoas, de 12 pessoas. Jesus tinha um time de 12 pessoas. Porque para alguns ministérios, para algumas obras que nós temos que fazer, Mônica, nós precisamos de um time. Se a gente for pensar, nossa família é um time, né? Esposa, marido, mulher, até o cachorro faz parte do time, né? Porque às vezes o cachorro, a Mônica tem lá um cachorro chato, um cachorrinho legal, um cachorro bonzinho na casa dela, mas faz time, faz parte do time lá da família dela. Porque o time bem montado é um time sempre vitorioso. E quem é o time espiritual? Quem é o time que nós podemos contar no dia a dia, no decorrer do ano? Esse ano, quem vai ser o time que você vai poder contar? Lá na tua igreja, aí na sala do transbordo, quem vai ser o time que você vai poder contar? Tem um ditado que diz lá, né, Mônica? Como é que é? Me diga com quem tu andas, né? Eu te direi quem és. Eu vou te dizer quem és. Então é isso. Eu não posso andar com pessoas que são âncora. Porque a pessoa que é âncora, ela vai sempre parar você. Mas tem gente, igual essa tal de Lila, igual essa tal de Mônica, igual essa tal de Cíntia aí, igual essa tal de Zita. Essa gente é gente que vai levar você para algum lugar, que pode te dar um norte, que pode te levar você a algum destino. E Deus é um Deus, Mônica, que é um Deus que prepara destinos. E talvez ele quer dizer para muitos aqui nessa manhã que ele vai preparar o destino de muita gente aqui nesse lugar. Amém? Deus abençoe, receba essa palavra como palavra profética. A sua memória não é de Judas. Não é daquele que te magoou um dia. Não é daquele que te feriu um dia. Sua memória é de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Pastora Rose some, tá vendo? Olha só. Daqui a pouco ela volta. É impressionante. Amém, meu pastor! Olha, uma coisa é certa, viu? Uma coisa é certa daqui para frente. Como o senhor falou, Deus prepara destino, e um dos destinos já está preparado. Você Amém. não sai mais das quartas aqui nem amarrado. A gente já tinha conversado isso com a pastora Rose, que a gente... Bota ele no grupo. Isso, a gente já tinha conversado com a pastora Rose que, né, a Rogéria iria ficar uma quarta, o pastor Tony outra quarta, mas estava sempre aquela... Como puxar o pastor Tony? Como amarrar esse homem que escorrega? Com tanta sabedoria que eu vou levar para a minha vida, que eu não posso ser o resultado daquilo que plantam em mim. Meu Deus, pastor, que palavra! Que direcionamento! Talvez o senhor que esteja aí falando para uma sala que não tem muito como a gente interagir, porque os microfones, ele dá interferência.
mas talvez o senhor, falando aqui, não tenha a dimensão, não tenha noção do que foi uma palavra hoje direcionada. Mas, assim, eu louvo ao Senhor porque Ele sabe de todas as coisas. Eu já estava com esse desejo no meu coração, já tinha falado com o Rogério, já tinha falado com a pastora Rose, e quando foi ontem, o Rogério chegou muito nervoso, aconteceu um imprevisto muito grande na oficina, e ele hoje saiu muito cedo. E a primeira coisa que ele falou assim, olha, eu não posso amanhã estar com vocês. Eu falei, meu Deus, agora quem que a gente vai, né, pegar? E eu estou com um desejo muito grande no meu coração, eu acredito que foi Deus, de ser um homem aqui na sala, às quarta-feira, tirando o estudo da pastora Rose, de ser um homem nos conduzindo. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Né? E na mesma hora que o Rogério saiu, o Rogério voltou e falou assim, tenta ver o pastor Tony. Aí eu falei, essa hora eu não vou dar conta, não vai ter como, não sei nem se ele está acordado. E glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele prepara tudo. Como eu mesmo falo aqui, a sala não é minha, não é da Ana, não é da Cíntia, não é da pastora. A sala é do Senhor, Ele nos conectou, então Ele dá conta de resolver isso aqui. Então, foi isso que Ele fez, e glória a Deus por essa palavra, e agora não tem mais jeito, viu? Entrou, não tem mais como sair. Apesar de que eu acho que isso é um conchavo teu e de pastora Rose. Isso não está me cheirando bem ainda. Sabe? E o pior é que ontem eu fui falar com a pastora, eu quero falar com o pastor Tony, para ele vir amanhã, ela falou assim para mim, Mônica, fale com ele, senão ele vai pensar que sou eu. Eu falei, vou falar agora. Ô, Lila, eu sou profeta. Ô, Lila, eu sou profeta, Lila. Deus me mostra as coisas, minha filha. Pastor, eu quero te agradecer por demais, foi muito bom. Essa aula vai ficar gravada aqui, a gente vai poder passar para muitas pessoas que não esteve aqui na sala, esse direcionamento. Daqui a pouco a Lila vai estar subindo lá no YouTube, e eu quero te agradecer demais por estar pronto aqui exatamente para nos conduzir junto com a nossa pastora Rose. Muito obrigada, porque somos um time, e esse time é o que eu quero caminhar daqui para frente. Minha pastora, vem para cá, ora aqui, junto com o meu pastor Tony, desde já, o Grupo do Transbordo agradece a sua presença de muitas vezes aqui, viu? Eu queria passar o cajado para ele orar por nós, para abençoar Amém. a nossa vida, para que essa palavra ache um lugar e produza 100 por 1. Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos porque podemos estar aqui hoje em comunhão. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá, Senhor, a possibilidade de espiritualmente receber hoje um cálice de uma nova aliança, apesar de não termos o cálice físico aqui, mas o cálice de uma nova aliança, de um novo estatuto, de um novo pacto. Te agradecemos porque espiritualmente o Senhor nos dá um pão da vida, pão vivo que desceu do céu, pão que gera vida, que vai gerar vida na nossa alma. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem na mesa aqueles que são filhos, aqueles que são da família. Louvamos o teu nome, Senhor, e queremos orar por cada um membro da sala do transbordo. Aqueles que têm parentes, familiares, amigos que estão doentes, estão enfermos, e precisa ser visitado com um milagre de cura nos dias de hoje, Senhor. Eu te peço que essa cura vá até essas pessoas, que pela fé a cura vá até essas pessoas, e elas sejam restauradas, e elas sejam liberadas, e elas sejam, Senhor, abençoadas com a saúde. Pai, que o nosso dia seja um dia, Senhor, onde o Senhor nos oriente, aonde o Espírito Santo nos guie. Assim nós oramos, assim agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Obrigada, meu pastor, obrigada, minha pastora, obrigada a você que esteve comigo aqui nessa manhã, que Papai do Céu te deu um dia mais que abençoado. E amanhã temos quinta de oração. Aguardo você aqui, a oração abre portas, aguardo você aqui 7 e 5. Beijo no coração de vocês e até amanhã. Obrigada, meu pastorzão. Beijo grande. Beijo, beijo. Não esquece de compartilhar essa live, viu? Amém. Tchauzinho.